o tema que é o chamado. A primeira pergunta que nós fazemos para os nossos entrevistados é, no seu caso, quem é pastor Robert Lee? Acima de qualquer título, né? Uma pessoa simples, atencioso, gosto de estar com a minha família, gosto de estar presente Amém. com a minha família, principalmente. A igreja que eu sirvo com amor, né? Jardim Samambaia, que é a igreja onde eu me converti em 2015. Está lá até hoje. Lá até hoje, graças a Deus. Muita gente fala, vem congregar com a gente. Eu falo, não, meu coração está aqui. Só sai Que daqui quando Deus bênção. falar amém. Mas eu sou uma pessoa extremamente simples, eu gosto de ajudar o próximo, gosto de estar sendo útil, né? Amém. E creio que isso Deus viu em mim, Deus pôs em mim quando Ele me criou, ainda no ventre da minha mãe, ali sem dúvida Ele fez essa modelagem, né? Glória a Deus. Esse menino aqui vai servir para ajudar o próximo. Então, sempre é Amém. uma pessoa com o coração aberto para ajudar o próximo, na medida do possível, claro. Mas eu até falo que às vezes eu me importo muito em ajudar o próximo e se bobear eu acabo fazendo a mais do que precisa, né? Perdendo, né? Mas graças a Deus é algo que tem em mim que eu gosto muito é de dar atenção, né, àqueles que de Amém. repente precisam e um auxílio, né? Não é à toa que a área que hoje eu atuo também profissionalmente, a gente auxilia, né, pessoas na área da corretagem, por exemplo, né? E é algo que eu me identifiquei porque você trabalha com pessoas, Pessoas. né? Mas há uma responsabilidade, você transforma a vida das pessoas, né? Como eu também trabalho na imobiliária Mãe Broker, a gente tem esse foco, a gente transforma a vida das pessoas através de negócios imobiliários bem-sucedidos. Isso. Só que além disso tudo tem a responsabilidade, eu vou tirar alguém de um lugar e levar para outro. Então isso é bem ligado ao chamado e também à pessoa, né? A pessoa que Deus tem me formado nesses anos. Amém. O senhor é pastor presidente da igreja? Tem algum nome do pastor? Eu sou, na verdade, meu chamado a princípio já é para o pastorado mesmo, né? E hoje eu estou lá no presbitério, na verdade, auxiliando o nosso E eu pastor. profetizei, viu, Jorge? Tem gente que fala assim, não, mas se chamar você de pastor, você não fala aqui, não, não, o meu chamado é pastoral. Então eu não posso falar assim, não, eu não sou pastor. Estou sendo, lógico que eu não quero usurpar o cargo, Isso. né, o título de pastor, melhor dizendo, mas a gente entende que dentro do que Deus chamou a gente tem um processo, né? Isso. E aos poucos Deus vai permitindo a gente descer o degrau do ministério, né? Que o degrau do ministério não sobe, você desce. Viu aí? Então, isso é algo que eu aprendi. Você aprende a servir cada vez mais que você recebe ali uma incumbência, né? Seja no você ser um cooperador, aí obreiro, Isso aí. diácono, presbítero, pastor, aí que o degrau é mais embaixo. Então, se não tiver lá embaixo, no degrau da humilhação diante de Deus, né? Geralmente as pessoas elas acham, né? Não são todos, mas tem uma grande maioria das pessoas que acham que pastor é aquela coisa, ou pastor, então eu sou o cara. Difícil. Olha o que ele falou, quanto mais desce. Mais desce. Isso é uma coisa que eu aprendi. Certa vez eu vi até uma ministração que falava o seguinte: aquele que é separado ao ministério, no dia da sua consagração ali, ele deveria, quando chegar em casa, se trancar no seu quarto e chorar o resto do dia. Meu Deus. E chorar por quê? Porque chamado ele está muito ligado a dores, a marcas. Não que o ministério seja ruim, né, em Isso. si, mas ele te força a extrair o máximo de você. Isso. Então, o ministério, muita gente comemora, e não falo que é errado, né? Fazer churrasco, vai para o restaurante, isso é bênção demais. Coisa que a gente gosta é de comer também, né? E estar em comunhão com os irmãos. Mas chamado é algo tão particular que aquele que te chamou é que merece a honra. Verdade. E isso é a maior realidade, né? Hoje eu sirvo ao Senhor na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui de Jundiaí, né? O nosso pastor presidente é o pastor Ezequiel Soares, né? Estamos ali auxiliando o pastor Aldo Filho, que ele é o nosso pastor local lá no Jardim Samambaia, né? E sem dúvida vou encaminhar essa gravação para ele. Ele vai ficar muito feliz, né? Benção. E sem dúvida a gente serve com alegria. E eu até falo, no dia que às vezes quando eu saio para ministrar fora, parece que eu passei um mês fora. Né? Porque, querendo ou não, o chamado exerce, ele te, vamos dizer assim, que
força você a ter experiências, mas ele não faz você esquecer de onde você veio. Então, ele te leva a muitos lugares, mas você sempre tem que lembrar de onde você veio, Origem. a sua origem, onde você principalmente começou tudo. E o Senhor Jardim Samambaia é o meu ponto de partida, principalmente porque foi lá onde eu entendi e reconheci que o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida. Glória a Deus. Bênção. Geralmente existe, eu sou uma dessas pessoas, né? Minha família, meus pais eram assim, estava em um lugar, de repente ia para outro. E às vezes não era nem por questão de querer ir mesmo, era Deus provocando algo no meio do ministério, que você sabe que acontece coisas, né? Sim. E a pessoa vai e sai, vai meio triste, de repente é Deus operando. Eu me lembro que eu nasci na Bahia e aconteceu algo muito ruim, entre aspas, né? Mas foi Deus provocando aquilo, permitindo, né? Para meu pai ir fazer missão lá no estado de Alagoas. E foi lá que eu cresci. Né? E aprendi muita coisa lá, muita coisa. Ainda não sei de nada, mas aprendi muita coisa lá. Pastor, sem perguntar sobre o chamado, o senhor já falou. Vamos agora especificar mais, né? Trazer uma definição. O que é o chamado? O chamado, a princípio de tudo, é algo que a gente não deseja a princípio. Mas depois que você reconhece quem te chamou, aí você entende que você foi escolhido. Isso. Chamado, a princípio, é algo que você não, raramente, você não nasce querendo aquilo. Você descobre enquanto você está caminhando. Lembro-me quando eu me converti em 2015 e ah, passar aqui uns dois meses mais ou menos, eu recebi uma profecia da parte de um jovem pregador. Ó, E aí eu estava na verdade faz cerca de uns 4 meses, para ser mais exato, depois de convertido, né? Um mês de convertido, Jesus me batizou no Espírito Santo. ó, E meu aí Deus. depois Deus foi me preparando e o pastor olhou para mim e falou assim: esse jovem tem algo especial, então vou investir nele. E aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo, aprendendo a Bíblia também, que era algo que para mim eu achava impossível, né? Não saber interpretar a palavra de Deus. Mas um dia na porta, como cooperador já, tinha sido recebido o convite para cooperador, tinha aprendido postura de cooperador, como que fica na porta, enquanto a igreja está orando, o cooperador está de olho aberto. Ó, Isso é algo que eu passo para os irmãos que de repente está começando, às vezes, vamos orar, irmão, aí tá o irmão lá com a fechada. não pode. Não pode, o obreiro ele tem que sempre estar vigilante, né? Ah, mas é um ambiente de culto, mas o ambiente de culto acontece de tudo, e a gente Tudo. sabe que o inimigo investe muito também neste momento. Mas e aí eu lembro que eu estava na porta, e aí de repente aquele jovem falou com a minha esposa, algo relacionado a ela também, que Deus tinha para ela. E ele voltou no altar, só pegou a toalhinha dele, secou o rosto dele e chegou apontando para mim e falou: eu lembro como se fosse hoje. Ele falou exatamente assim: ninguém, ninguém te conhece como eu te conheço. Aí ele falou assim: alguém fizer mal a você hoje, precisar de você amanhã, você ajuda. Ó, E aí, enquanto ele falava isso, ele me perguntava: estou mentindo? Eu falava: não. Aí ele falou assim: sabe por quê? Porque o coração que eu te dei é um coração voluntário. glória Assim, a para o Deus. chamado que eu tenho para sua vida, você tem que ajudar as pessoas. Você tem um chamado para auxiliar pessoas. E você foi chamado para ser pastor de ovelhas. Olha, E aí, entre outras coisas que ele entregou, a partir daquele dia eu entendi. Falei, poxa, se Deus tem um chamado para mim, ele viu algo em mim, eu tenho que primeiro entender o que ele quer, aprender o que a palavra dele me orienta e eu me esforçar para poder isso. alcançar isso na questão ministerial e do que Deus tem para mim. Então, a partir daquele dia foi um dia que virou a chave. Eu Isso. não era só simplesmente um irmão que estava ali na porta, mas era uma pessoa que tinha um chamado específico e Deus acredita em mim, né? Amém. Glória a Tem gente que Deus. fala, Deus acreditou em mim. Eu falo que Deus acredita em Até mim hoje. até hoje, porque ainda ele não me levou, né? Então, Benção. a partir daquele dia, minha vida virou a chave porque eu entendi que Deus tinha investido algo, além, lógico, do que Cristo já foi o maior investimento para a Amém. Com humanidade, certeza. mas Deus viu algo e ele desejou entregar isso nas minhas mãos para me executar na obra dele. Glória a Deus. O senhor falou sobre postura. Isso é algo que falta muito. Sim. Esses dias eu tava em Louvira
e eu estava explicando sobre essa postura. Eu não aprendi no curso teológico, porque eu não tenho condições de ensinar isso lá, né? Pelo menos a visão é outra, né? Mas meu pai, ele foi ensinado por um pastor chamado Otávio Rendeiro, não sei nem se está vivo ainda. E eu me lembro que meu pai aprendeu muito bem isso que o senhor falou aí, mesma coisa. Eu me lembro que meu pai, ele falava isso pra gente e ele praticava. Ele estava na porta um dia, e eu era menino ainda, tinha, sei lá, 6 anos de idade. E ele era grandão. O apelido dele era Mão de Onça, porque ele era índio, né? Grandão. Ah, E ele estava na porta e de repente entrou alguém. E o pastor Otávio Rendeiro ensinou ele uma técnica, né? Que o pastor Otávio Rendeiro, acho que ele já está no céu já, ele era da tática, sei lá, do exército, coisa do tipo. então já E ele falou assim, ó, Dorival, meu pai, o nome do meu pai era Dorival, né? Quando ele começou na porta aí, ó, quando chegar alguém, se for um conhecido, um irmão da igreja, fala com a paz do Senhor. Se você tiver intimidade, abrace ele. Ó, uma irmã, não abraço. Pega na mão a paz do Senhor. Se não puder, paz do Senhor de longe, ok. Mas se chegar um estranho, você tem por obrigação, não pode passar sem abraçar ele. Ah, meu pai, por quê? Ó, com o peitoral você encostou, a mão você revistou. Foi dito certo. Certa vez, meu pai estava na porta e entrou um cara com a peixeira. Meu Deus. E, rapaz, eu lembrei daquela aula, rapaz. Até os dias de hoje eu lembro. Tem que ter postura. Infelizmente, tem gente dormindo. Bota uma cadeira, com todo respeito, tá? Bota, bota uma cadeira na frente da porta e fica lá batendo papo, desapercebido. É mesmo. Infelizmente. Mas o que o pastor falou é mais pura verdade. Postura. Uhum. É algo que a gente, eu principalmente já levo como experiência, né? Lembro muito dois irmãos que me ensinaram muito relacionado à postura. Hoje é o pastor Reinaldo Campos, não sei se ele está aqui em Jundiaí ou em alguma cidade circunvizinha, mas ele é uma das pessoas que sempre me direcionou e falou a respeito disso. O Isso. Reinaldo e o Alexandre, tem o irmão Alexandre também. Hoje ele não congrega com a gente, mas foi duas pessoas que falaram assim, chegaram e falaram assim, ó, o Obreiro não fecha o olho para orar. O Obreiro não fica de costa para rua. Ele Meu até brincar. Deus. Eles usavam um termo, né? Vai que chega aí uma tribulado vindo aí, processo do samba aí, ó. É isso mesmo. Dá uma mãozada na torre aí, você não vê. Cara, ninguém espera nada. Verdade. Vamos dizer assim, tá tudo tranquilo, a rua tá tranquila. Na rua pode Não vir tá. tudo. Então, ele falou assim, essa questão da vigilância que o obreiro tem que ter é essencial. O culto tá uma bênção, maravilha, glorifica, chora, faz o que você quiser, mas não deixa de vigiar em todo o tempo, que nem a Bíblia fala, né? Vigiar, não só orar, mas vigiar e orar em todo o tempo. Isso é essencial para o obreiro. Verdade. Pastorzão, o senhor costuma sair para pregar? Prega em todas as igrejas? Tem algum lugar que o senhor prioriza, outras não? Então, eu tenho para mim que o convite ele vem, a não ser que venha condicionar o que eu tenho que pregar. Ontem eu ministrei ali no Jardim Bertioga, foi uma bênção, graças a Deus. Foi inclusive uma indicação do meu pastor, que ele tinha recebido o convite, não pôde ir. Aí ele perguntou se eu podia ir representando ele, eu até falei, dupla honra, né? Primeiro de pregar a palavra e segundo de representá-lo lá ministrando a palavra. Mas eu não vejo questão de ministério, a menos que a pessoa faça o seguinte, você pode vir, mas não pode pregar isso, isso e isso. Então, se eu não puder pregar, porque Deus pode justamente me dar a mensagem dentro da feridinha que aquela denominação de repente tem. Não que eu jamais pesquiso ministério com intenção de aceitar ou não convite. Mas a gente entende que a gente tem que saber aonde a gente vai. Isso. Então a gente tem que entender, é igual a estratégia de guerra. Você tem que conhecer o território antes de você adentrar lá. Positivo. Então, a questão de cautela, a gente entende, esse ministério e tal, beleza, mas onde me convidar, estarei indo, até porque eu tenho comigo que eu não posso rejeitar aquilo que Deus me deu, que foi, além do chamado, ter o dom de ministrar a palavra de Deus. E isso sempre achei muito bonito que pregava. Então, eu via as pessoas pregando ali, novo convertido. Eu quero isso.
Falei, cara, que coisa incrível a pessoa saber disso tudo e você ficar aquilo. E aí, de repente, eu desejando aquilo e Deus me capacitar para que eu pudesse alcançar isso. Então, Glória a Deus. é uma das dádivas que eu tenho é administrar a palavra de Deus. Então, eu não vejo problema nenhum em outro ministério, a menos que vai ficar querendo reter a Bíblia. Então, se você quer reter a Bíblia, então eu não sou bem-vindo. Até porque eu prego o que está aqui de Gênesis e Apocalipse. Isso que importa. Isso é o que importa. Abrir mão do que a Bíblia de Deus nos traz de direcionamento, eu creio que seja, vamos dizer assim, uma ingratidão. Porque se está aqui e é regra de fé nossa, creio que não precise colocar limites. Até porque a palavra de Deus se renova a cada dia. Ela tem o seu sentido diário. Por mais que você, igual minha esposa fala assim, nossa, você pregou essa mensagem, mas é totalmente diferente do que você pregou na outra oportunidade que você teve. Eu falo, por isso, porque a inspiração, a renovação, o sentido da palavra não muda, mas ela a cada dia tem um sentido direcionado para aquele dia. Então, é algo que eu vejo que quando você retém esse renovo pela palavra, então você não está condicionado a receber o que Deus vai entregar. Isso. Eu achei interessante ontem que o pastor falou assim, que ele seja cheio hoje, conforme a igreja foi cheia, foi um culto maravilhoso, e que ele volte vazio daquilo que Deus deu para ele entregar para a gente. Glória a Deus. Aí eu falei, amém. E isso é bom, quando a igreja está disposta a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus. A gente tem sempre o costume de orar na nossa congregação, que Deus fala o que nós precisamos ouvir e não o que nós queremos ouvir. E isso é uma marca de uma pessoa que está, da igreja, que está disposta a ouvir a verdade da Bíblia nos dias atuais. Pastorzão, lá vai bomba. Eu não gosto de polêmica. Algumas pessoas falam que é polêmica, mas eu não vejo como polêmica. Eu vejo como a opinião de cada um à luz da Bíblia, daquilo que entendeu. A Bíblia não muda as pessoas que têm uma mente errada, né? Sim. Cobrar. Eu não vou nem usar o termo correto, né? Porque o pessoal usa muito esse termo assim, cobrar para pregar. Sim. Na verdade não é isso, né? Mas vamos utilizar esse termo. O que o senhor acha? Repudio em certo fato quando a pessoa utiliza como meio de ganhar a vida, vamos dizer assim. A Bíblia fala, inclusive, Deus mesmo decretou a partir de Adão ali, que do suor do teu rosto você comeria o teu pão. Trabalho. A gente entende que alguns profissionais, por exemplo, de repente, se uma igreja tem condição de sustentar um músico, tudo bem. Ótimo. Vai ter ele ali integralmente, ele não tem nem desculpa de faltar. Se tem uma equipe, eu não sou contra a respeito disso. Mas o princípio do serviço na obra de Deus, a gente entende que é um ato de gratidão. Isso. Então, no meu caso, tem gente que fala, ô meu irmão, quanto que o senhor cobra? Eu falo, filho, nem fala assim quanto que você cobra. Tá me ferindo. Porque assim, se você insistir em falar quanto que eu cobro, eu nem vou. Porque acima de tudo, nós não somos produtos, né? Somos filhos. E eu falo assim, irmão, eu não cobro, a não ser que eu fale assim, irmão, se for muito longe, isso, e a minha situação no momento eu não consigo bancar tudo, eu falo, irmão, você me ajuda só com a gasolina? Pronto. Ótimo. Mas raramente eu preciso estipular algo. Eu não cobro, eu não peço nada, até porque eu sou grato pelo que Deus me deu, né? Aprendi, inclusive, com um grande homem de Deus que ele faz a obra de Deus hoje. Tem um que eu conheço, ele mora lá em São Bernardo. Um dia um pastor insistiu tanto de querer dar a oferta para ele, que falou assim, nossa, eu me senti constrangido, porque eu não recebo. O meu propósito com Deus é fazer a obra sem receber R$1. É mesmo, velho. Ele vem de São Bernardo e volta para casa sem cobrar R$1. E esse dia eu tinha perdido o contato dele e Deus é tão fiel que ele entrou em contato comigo e falou, pai, esse é meu número novo. Olha. E ele é um homem que, assim, quando ele começa a ministrar a graça de Deus, ali é certa, porque ele é grato pelo que faz e ele fala, eu não posso pedir nada, porque o propósito que eu fiz com Deus é, Deus, se o Senhor me abençoar e eu tiver a minha vida financeira estabilizada, vamos dizer assim, né, segura, eu não quero receber dinheiro nenhum da igreja. Propósito. Então, ele segue essa risca até hoje, porque Deus abençoou ele de uma forma tal que ele
ele fala assim, não tem como eu Não aceitar. precisa. A única vez que eu vi ele aceitar foi um dia que o carro dele numa enchente, infelizmente a enchente encheu o carro dele de água lá onde ele morava. E ele veio com a sobrinha dele que é Uber. Aí ele falou pro pastor, pastor, você só paga a viagem do Uber que a minha sobrinha tá me trazendo e vai me levar de volta para casa, que ela mora lá também. Isso. E aí o propósito dele é tão estreito com Deus que quando o pastor foi entregar o envelope para ele, falou, não, entrega na mão dela. Eu não posso receber oferta nenhuma da igreja. Nem para poder passar para ela, a oferta é dela. Então o senhor entrega para ela. Mas eu louvo a Deus porque mesmo às vezes a gente precisando, eu não cobro, eu não peço, jamais peço nada. Aí de repente eu só vejo a notificação. Ou então eu venho o pastor, coloco alguma coisa, um envelope no bolso, algo do tipo. E isso tem abençoado. Eu falo, tá bom. Aí eu chamo o meu carro de meu obreiro, né? O meu diácono. Falo, aqui é a oferta para o diácono. Eu já coloco lá de combustível, alguma manutenção, eu separo para a obra de Deus mesmo. Benção. Leva ele para pregar, né, Cleber? Vai ser benção. Será uma honra imensa. Glória a Deus. Pastorzão, um chamado. Ainda falando de chamado, hoje o pessoal critica muito a questão do chamado feminino no tocante à pastoral. Qual a sua visão sobre isso? A gente, questão, nem falando só do nosso ministério, né? Nosso ministério em si tem suas posições a respeito do pastorado feminino. A gente entende, de certa forma, diretamente explícita, assim, né? Os nossos líderes ensinam que, biblicamente, nós vemos a figura da mulher importantíssima Isso. na questão do ministério. Não é à toa que as principais financiadoras e que estiveram junto com Jesus ali foram mulheres. Na ressurreição de Jesus, quem primeiro teve um encontro com Cristo ressurreto foi uma mulher. Isso. Foi, inclusive, um dos discípulos. A questão do ministério feminino pastorado, nós já, no nosso ministério, já não há uma concordância, a visão da liderança bíblica, aquela questão toda. Mas eu admiro a questão do pastorado feminino, principalmente quando nós vemos que a questão da mulher executar algumas funções até de liderança, elas são extremamente, às vezes até 10 vezes melhores que o homem, né? Consegue fazer 50 coisas ao mesmo tempo, enquanto a gente ainda está aqui começando uma só. Mas isso é natural da mulher. A mulher ela tem essa forma de trabalhar, parece que tem 50 braços, enquanto a gente mal consegue usar os nossos 2. Mas eu admiro o Ministério Pastoral Feminino também, porque ela, de certa forma, em alguns pontos, ela é um pouco mais assertiva do que até o pastor em si. Né? Então, tem alguns assuntos que, sem dúvida, fica até mais fácil quando se quesita mulher. Isso. Né? Mas, assim, no nosso caso, a gente tem departamentos em que as mulheres são extremamente proativas e isso auxilia muito na questão do pastor. E vemos que a execução bem feita é o que mais importa, né? Então, a gente tem essas questões de um discute a respeito a favor, outro é contra, mas a figura feminina à frente de lideranças, inclusive, eu acho bacana porque elas têm uma forma de trabalhar especial. Isso. Elas são muito dinâmicas. Né? É que o homem ele é muito focado. A gente sabe fazer uma coisa por vez, né? Então, porque naturalmente o homem, quando ele foca em fazer algo, ele determina e foca energia naquilo. Isso. A mulher, ela consegue fazer 3 coisas, 4 coisas ao mesmo tempo. Tá cuidando da casa, tá fazendo comida, tá cuidando do filho, tá respondendo mensagem, tá ligando para outro, já tá sabendo as 50 coisas que ela vai fazer no resto do dia, enquanto a gente está focado função por função daquilo que você vai fazer do dia. Então, a mente da mulher é algo que... extraordinário, né? Eu até falo, né? Eu brinco assim, aquele que decidir escrever sobre a mente da mulher, boa sorte. Boa sorte. Nunca vai conseguir terminar de escrever. É incrível. Esses dias, acho que foi na escola bíblica, eu estava dando aula e alguém tocou no assunto, né? Sempre tem alguém atrevido, né? Sempre. E lá não tem pastora, eu chamo de pastora por chamar mesmo. A pastora Cimeia, ela costuma dizer que eu sou polêmico. Eu falei, não é questão de polêmica. Você tem a resposta, você não tem que fugir da pergunta. Aí a mina falou, pastor, não existe. Eu falei, existe um bocado por aí. Não, mas não existe na Bíblia. Eu falei, vamos lá. Tem um bocado de coisa que não existe na Bíblia que nós fazemos. Parabéns,
aniversário da igreja, né? Tem um bocado de coisa que nós praticamos que não fere de fato o nosso relacionamento com Deus, né? Aí ela falou, mas biblicamente, eu falei, vamos lá, eu vou colocar uns 15 anos, vai ter pastor dentro da Assembleia de Deus e depois não vai ficar brigado. Por quê? Por exemplo, o que é que a sua mãe faz? Ah, ela é dirigente de segunda oração, ela é esposa do pastor. O que é que ela faz? Ela aconselha, ela prega, ela ensina. Eu falei, vai para o dicionário. O que é que um pastor faz?Ela olhou lá, mesma coisa. Eu falei, ela já é pastora, só não tem o título. É né? questão de título, né? Só Então, isso. é algo que a gente acaba se prendendo muito, a questão de títulos, né? Isso. E essa coisa de honraria, a titularidade, né? É, Quantas medalhas vou ter no peito. Então gera muita polêmica, né? Mas no fim, eu falo que todos, de certa forma, tem um pastor que passou na nossa igreja e fala assim, Deus não tem falta de nada, irmão. com certeza. Deus não tem falta de nada e o melhor. E quando você faz a mais, ele paga hora extra muito bem, né? Mas a gente vê que Deus, ele aproveita de todas as formas a cada um de acordo com a sua Isso. disponibilidade. Então, independente do título, independente do ministério, independente do chamado que cada um tem ali a sua participação proveitosa para trazer honra e glória ao nome do Senhor. Pastorzão, eu queria ficar conversando com o senhor um bocado. Sério. Hã? Gostei. Mas vamos finalizar. Antes de finalizar, eu quero te fazer uma outra pergunta sobre chamado ainda. Algumas pessoas entendem que o chamado a pessoa se torna a partir de um tempo ou a partir de uma consagração. O senhor concorda com essa visão ou o senhor é daquela visão de que nasceu com o chamado? Eu falo por mim, né? A princípio, quando eu era até antes de me converter ao evangelho, né? Eu venho do catolicismo ainda, família tradicional. Foi batizado lá? Nordestino, né? Então, predominância lá na região. E sou paraibano, né? Não cheguei a falar. Meu Deus do céu. Mas sou criado por cá. Então eu dei fazer, como é que você é paraibano? Você nem tem um sotaque, não fala arrastado, né? Acostumei, né? Então, desde pequeno, vai e vem, mais um ano pra cá. Traiu a origem, viu? Aí acabei perdendo, né? Um pouquinho. Mas a questão de você ter o chamado em si, antes mesmo, quando eu era um pouco mais menorzinho, um adolescente, eu ficava pensando, puxa, será que tenho alguma importância ou tenho algo da parte que é de Deus mesmo que eu posso servir a Ele? E era mesmo no meio das confusões, dos turbilhões que eu tinha, e eu pensava, cara, será que eu tenho algo de repente da parte de Deus? Até eu depois crescer um pouco tal, aí vim para cá e com o passar do tempo, mesmo depois casado, né, com minha esposa maravilhosa, Deus abençoe, minha esposa Joana Dark. Joana Dark? Joana Dark. Tá aqui de novo também, viu? Meu Deus. E aí eu entendi assim, naquela noite em que eu recebi de Deus a questão do qual seria meu chamado, Deus já tinha isso antes, na presciência de Deus, né? Isso, Na onisciência com dele. Só que Deus traz a realidade do chamado para que nós entendamos que a gente tem esse chamado. Então, bem antes de você entender ou receber de Deus, você tem um chamado. Agora, a partir do momento em que você sabe que você foi chamado para aquilo, aí a responsabilidade é sua de correr atrás de se capacitar. Positivo. E poder estar apto, né? Então, Timóteo fala, né? Paulo fala lá a Timóteo, procura apresentar-se Irrepreensível, a Deus, aprovado. Né? Aprovado, como ovelha que maneje bem a palavra da verdade. Então, o que acontece? Para o chamado acontecer, depois que você descobre que você tem um chamado para aquilo, então, ou seja, o chamado ele vem bem antes de você entender para que você foi chamado. Mas a partir do momento em que Deus revela, e isso vem um pouco dentro do que você é no seu dia a dia. Isso. Você só descobre quando Deus fala assim, ó, viu, filho? Você não entendeu ainda, mas só para você entender, você
se encaixar no que eu quero, eu te chamei para isso. Aí às vezes é numa oração, às vezes é numa pregação, às vezes é num louvor, você entende, puxa, o meu chamado é para isso, eu me identifiquei com isso. Igual você de repente vê pessoas que vão e fazem, abrem mão de tudo para fazer missões. O cara larga a casa dele, a família no quesito, os parentes, né? Mas Parentes. viaja, vai com a esposa, de repente tiver filho, leva o filho junto, ou então às vezes o filho nasce no campo missionário, Isso mesmo. mas ele entende que o que ele vai fazer é além do ambiente onde ele está inserido. Então o chamado ele transcende, vamos dizer assim, a nossa vida, mas ter um momento determinado que ou você entende por que você foi chamado, ou Deus vai simplesmente usar uma circunstância, uma situação ou alguém para falar, viu, você foi chamado para isso, você tem chamado para isso. E aí você entende, puxa, eu tenho que agora botar energia e aprender a ser o que Deus chamou a minha pessoa para ser. Que benção. Eu já me identifiquei com essas palavras, porque ultimamente já vinha acontecendo muita coisa. Eu sabia que era isso e eu não quero, não é assim, não é de Deus não. Só que se Deus usar alguém, Deus não usa porque ele sabe que eu estou ciente. Pastorzão, vamos finalizar. Manda uma palavra para aquelas pessoas que desejam trabalhar na obra do Senhor, não importa se na porta, se como diácono, se como pastor, não importa, manda uma palavra. Se quiser finalizar também, mandando um abraço para alguém que o Senhor deseja, fique à vontade. Amém. Primeiramente, vou mandar já um abraço antes que eu esqueça, né? Mencionei, primeiramente, louvo a Deus mais uma vez pela oportunidade. Mando um abraço para minha esposa, Joana Dark, que Deus te abençoe, te amo. A minha mãe, né? Minha mãe também tem nome diferente, Ridalva. Oh, meu Deus do céu. É só gente com nome diferente na minha família. É pentecostal. É quase língua estranha. Meu Deus do céu. Falar duas vezes já batiza. Sem dúvida. Meu Deus. Deus abençoe a vida da minha mãe, do meu pai o Antônio, meus irmãos. Não vou falar o nome de todo mundo, senão a gente não acaba o podcast. Não acabou né? de nada. E o especial também ao meu pastor Aldo. Deus abençoe a vida do senhor. Nosso pastor presidente, pastor Ezequias. Sem dúvida, aonde nós vamos, nós representamos e levamos vamos dizer assim, a figura dele, né? Amém. Como representação. E respeitamos muito, né? Ele, a família, todo o nosso ministério. E, a princípio, para quem busca se identificar com o chamado, a gente às vezes acha que é um pouco cômodo. Mas o chamado ele não é cômodo, tá? O chamado ele nos confronta. Então, uma coisa que nós aprendemos é que nem sempre vai ser fácil, não é um palco para que a gente venha aparecer para todo mundo. É uma questão de você ter poucos amigos, pessoas que realmente são leais a você. O chamado, conforme falei no início, é um degrau a menos para você descer. Não é um a mais para você subir. Então, quanto mais baixo for o degrau, maior o nível de humilhação diante do Senhor, para que Ele possa, através da sua vida, você ser usado e trazer glórias e honras ao nome dEle. E a questão do chamado, ela é muito particular. De repente, até hoje, você está ainda remoendo, puxa, mas será que é isso mesmo? Tenta colocar em prática. É melhor você tentar colocar em prática do que você segurar essa dúvida dentro de você e não executá-la. E aí, no final das contas, de repente, você chegar naquele grande dia, no grande tribunal ali de Cristo, né? O tribunal dos galardões, não o tribunal, né? Que tem o tribunal de Cristo, aí já é escatologia, né? Mas naquele tribunal onde vamos receber os nossos galardões, você não chegar lá e apresentar-se com as mãos vazias. Então, as suas mãos devem ser preenchidas de obra e aquilo que você sente no seu coração, que arde no seu coração, é o essencial para que você tente. Se você não tentar, nunca vai saber. Verdade. Né? E um versículo que eu gosto muito, que está lá em Josué, no primeiro capítulo, versículo 9. Não foi eu que te ordenei? Esforça-te e ser corajoso. Para aceitar o chamado, tem que ser corajoso. E Deus ainda dá a certeza, né? Que Ele vai estar onde você estiver. E isso é o mais importante, porque enquanto nós obedecemos, nós estamos agradando ao Senhor. E se estamos agradando ao Senhor, é como o nosso pai carnal. Se nós obedecemos o nosso pai de carne e osso,
ele vai sempre ser feliz porque você é um filho obediente. E se você é obediente, você vai trazer honra e glória para o nome do seu Pai. Então, Deus tem determinado algo na sua vida, você sente no seu coração, não guarde só para você. Tente pelo menos executar e sem dúvida Deus vai mostrar que Ele está presente com você e que as suas obras vão ser aprovadas pelo chamado que Ele fez na sua vida. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Pastorzão, obrigado por comparecer. Muito ocupado, ainda veio. Obrigado de verdade. E você que está do outro lado, compartilha com mais alguém e abençoe mais uma vida, porque eu tenho certeza que essa palavra vai tocar o coração de alguém. Que Deus abençoe.